Olá, tudo bom? Vamos, nesta aula, falar sobre as propriedades ACID, que é um conjunto, né, de propriedades, nesse caso são quatro. Cada letra aqui desse termo é um acrônimo, né, a inicial de uma palavra, que no caso é a propriedade em questão. E esse conjunto de quatro propriedades, elas vão ser responsáveis por garantir a integridade justamente ali do banco de dados. E isso facilita com que a gente seja capaz de trabalhar, né, ao longo do tempo e também com maior escalabilidade, né, os bancos de dados sem ter dores de cabeça ou coisas que poderiam atrapalhar a operação de uma empresa, né, por exemplo. E essas propriedades a gente está vendo aqui no contexto de modelagem de dados, mas elas podem se aplicar a outros campos da área da computação, programação e até mesmo fora, né? É um conjunto de propriedades que é comum da gente ver em outras áreas de conhecimento. Então, vai ser um conhecimento bastante útil e que vai abrir um pouco a sua mente em relação a como as coisas funcionam, né? E antes da gente ver cada propriedade, é importante a gente entender o conceito de transação, né? O que é uma transação? Porque essas propriedades, elas vão ser aplicadas ali muito envolvendo esse conceito, né, de transações dentro de um banco de dados e que, por consequência, né, vai garantir a integridade dos dados ali dentro do banco de dados, né? Então, o que é uma transação? Uma transação é um conjunto de operações, né, em que você tem ali várias coisas que vão acontecer, né, em diferentes etapas, mas o que representa a transação é o todo. Para você entender, vamos fazer uma analogia, né? Imagina que você vai fazer uma compra, vai fazer um pedido no e-commerce. Você tem um conjunto de etapas aí. Você tem que selecionar os produtos, né, os itens que você quer adicionar ao carrinho. Depois você vai fechar o carrinho, vai definir teu endereço de entrega, ver a questão do frete, botar a opção de pagamento, fazer a compra, né, ali a tentativa, né, de compra e aí vai ocorrer a validação, né, se o cartão aprova, se o banco aprova, né, enfim, para aí o pedido ser concretizado. Então você tem um conjunto de operações que vão acontecer diante da transação comprar um conjunto de produtos no e-commerce. Então esse é um exemplo, tá, desse conceito de transação. Mas aí quando a gente vai para bancos de dados, imagina que eu vou fazer um insert, vou fazer uma consulta, né, ali no banco de dados. Essas operações por baixo dos panos, né, ali eles têm um conjunto de operações que vão ser efetuadas, né, para você chegar no resultado final, que é inserir o dado, visualizar os dados que você deseja, entre outras transações que podem acontecer dentro de um banco de dados. E aí vamos agora para o termo, né? ACID é um acrônimo, como eu já mencionei. O A é de atomicity, que é atomicidade. O C de consistency, que é consistência. I de isolation, isolamento. E D durability, de durabilidade. A gente vai ver cada uma aqui das propriedades com calma para ficar bem fácil de você entender. Então, atomicidade, né? O que ela quer dizer? Para a gente entender, é importante a gente lembrar do conceito de átomos que a gente vê normalmente na química, né? O que acontece? Você tem objetos, né, materiais assim, e você vai dividindo em partes cada vez menores. E aí existe o conceito de átomo, que é a parte que você não consegue mais dividir. É a menor unidade possível que você pode chegar a partir de qualquer coisa materializada, tá? A grosso modo, essa é a explicação. Então, a atomicidade, ela incorpora essa característica, né, de ser uma coisa única, indivisível e que não tem como ter metade daquilo ou alguma parte a mais daquilo. É aquilo, é o máximo que a gente consegue chegar no sentido de unicidade, tá? E isso trazendo para o conceito de transação. Então, aqui a gente tem uma transação representada, né, com 3 operações, e a atomicidade diz que essa transação ela é um ser único, é um ser indivisível e que a transação, para ela fazer sentido, todas as operações têm que ser contempladas, tá? E o que é que isso vai acontecer na prática, tá? Bom, a gente tem aqui uma simbologia do banco de dados, tá? Então tem um banco de dados aqui com esse estado, né, azulzinho, ou seja, essa é a situação do banco nesse momento, né, com determinados dados ali já inseridos, né, e tal.
e aí é feito o início de uma transação a partir desse ponto, né? E aí vão ocorrer essas operações. E aí o que é que vai acontecer? Vamos supor que a operação 1, a operação 2 foi bem sucedida, mas a operação 3 foi falha, né? Deu algum erro, algum problema. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Por mais que a operação 1 e a operação 2 tenham dado certo, o que é que vai acontecer? O funcionamento do banco só permite que, de fato, que a operação 1 e a operação 2 sejam aplicados no disco, nos dados em si, só se a transação por completo for bem sucedida, ou seja, todas as operações dentro dela foram bem sucedidas. Então, digamos que aqui na operação 1 e operação 2 está tudo a nível ali de memória, né? Não é algo que ele já aplicou de fato dentro do banco de dados, tá? E aí o que vai acontecer é que, justamente no caso aqui da finalização da operação 3, a gente vai ter um status aqui do banco. E esse status do banco tem que ser mantido igual ao do início aqui da transação. Supondo que não ocorreu mais nada, né, nesse meio de caminho também. Eu já vou entrar no mérito de quando a gente tem mais de uma transação acontecendo ali no banco, né? Mas vamos, por enquanto, imaginar que só teve essa transação. Se os 3 passos não foram concluídos, então vai falhar aqui. E aí o estado tem que ser preservado aqui. Ou seja, a operação 1 e a operação 2 não foram aplicados de fato no banco, né? Assim, no final das contas, porque a transação não foi completada 100%, tá? Esse caso de uma falha fazer com que a gente não aplique o que ocorreu, né, o de bem sucedido antes, a gente chama de rollback, né, que é justamente esse comportamento em caso da gente ter alguma falha ali durante um processamento, uma etapa intermediária. Trazendo para uma analogia para ficar fácil de entender, o que é que aconteceria? Imagina só, se você fosse, por exemplo, fazer uma transferência bancária da sua conta para uma conta destino qualquer. E aí vai ter um conjunto ali de operações, né? Definir a conta de origem, o valor, verificar se esse valor tem disponível no seu saldo de conta bancária, a conta destino existir, ser feita a transferência de fato com uma autenticação, né? Ali com sua senha bancária, a própria operação ser efetivada ali no banco, enfim, existe um conjunto de etapas. Imagina que, por exemplo, você tentou fazer uma transferência de R$1.000 de uma conta para outra e por algum motivo, durante esse meio caminho aí dessa transferência bancária, ocorreu alguma falha. Vamos supor que foi uma falha interna do banco mesmo, né? Nem foi algo em relação à sua conta, às informações passadas. Nesse caso, o que é esperado? Que os R$1.000 que iam ser transferidos ainda estejam na sua conta, porque não ocorreu a transferência, ela não foi 100% completada. Porque caso contrário, poderia acontecer do banco descontar os seus R$1.000 e no fim a transferência deu errado e esses R$1.000 não voltarem, né? Eles sumirem, eles desaparecerem. E aí nem tá mais na sua conta, nem vai estar mais na conta destino. Então isso seria um problema, né, em caso aí de a gente imaginar que esse cenário fosse comum e fácil de acontecer. Então o ponto aqui é justamente para as operações, as transações que forem ocorrer no banco, elas só serem efetivamente aplicadas quando todas as operações de dentro ali da transação serem bem sucedidas, tá? Então, isso é super relevante para justamente a gente conseguir garantir que tudo vai ocorrer da forma que é esperada, tá? Então, a gente só vai ter o estado do banco mudado aqui, né, com a consequência dessa transação, quando todas as operações forem bem sucedidas. Então, deu tudo certo, aí de fato ele vai aplicar a nível de disco a operação aqui dentro do banco de dados, que é o que a gente chama de commit, né, que é onde de fato vai sair da memória e vai persistir no banco de dados, né, ou seja, vai ficar de fato ali retido e vai alterar o estado do banco de dados, né, ou seja, novos dados foram inseridos ou atualizados ou removidos, né, depende da transação, mas aqui é justamente mostrando que o estado mudou porque tudo foi bem sucedido. Perfeito, vamos agora para a próxima propriedade, que é a de consistência, né? A gente viu aí ao longo das aulas de modelagem, né, que existe um conjunto de regras de restrição, que é a tipagem dos dados, a parte de primary key e foreign key, né, que é chave primária e chave estrangeira, a parte ali da gente botar campos not null, né, não nulos, enfim, existe um conjunto de regras que a gente pode definir, que justamente vão garantir que as coisas funcionem da forma que é para serem operadas, né? E a consistência é a propriedade que diz que todas as transações que vão ocorrer, elas devem seguir e respeitar essas regras. Vou dar um exemplo.
Imagina que você vai fazer uma consulta em uma tabela, conectando, né, com outra tabela, fazendo uma junção em relação às duas, né, usando chave primária e chave estrangeira. Então você tem que ter aquelas regras, né, básicas de funcionamento da chave primária e chave estrangeira, né? Ou seja, o que tem numa tabela de forage key, ela obrigatoriamente tem que ter primary key na tabela ali original. Um exemplo aplicado, né? Imagina você ter tabela de alunos, uma tabela separada com as notas desses alunos. Não faz sentido você ter um aluno ali, um identificador de aluno na tabela de notas e esse mesmo identificador não existir na tabela original do identificador, que é o de alunos, né? Então imagina que tem lá na tabela dizendo que o Yuri tirou 9 em matemática, mas o Yuri, né, não existe na tabela de alunos. Então não faz sentido, né? Se essas regras não fossem respeitadas, você teria muitos problemas desse sentido, né? Puxando até para a semântica de negócio. Então a consistência ela garante que essas regras vão ser seguidas e respeitadas. E aí agora a gente vai para a próxima, que é a de isolamento, que ela é bem legal, que aí ela entra no mérito agora da gente ter várias transações ocorrendo no banco de dados, né? É comum as coisas acontecerem simultaneamente, né? Eu e Yuri vou lá fazer uma consulta, enquanto um fulano de tal faz outra coisa no banco, e isso pode acontecer na mesma tabela, envolvendo os mesmos registros. A gente não tem uma lógica sequencial, né? Não vai aparecer lá, tipo, bloqueado eu fazer qualquer coisa no banco porque o Yuri está mexendo, né? Então eu consigo operar de forma independente. Só que por dentro, o banco ele tem que se comportar como se as coisas fossem sequenciais. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Vou imaginar que é o que a gente tem duas transações e elas foram iniciadas aqui simultaneamente, né? Ou seja, duas pessoas aí estão mexendo de forma distinta nesse banco de dados. Elas iniciaram a partir do mesmo estado de banco. E aí essa transação aqui, primeiro, ela foi totalmente concluída, né? Antes do que essa daqui, ó. Essa operação 3, ela ainda está em andamento. Então, o que é que vai acontecer? Essa transação de cima aqui, ela vai mudar o estado do banco, porque ela foi 100% completada, né, respeitando a regra de atomicidade. Então, ela vai mudar o estado aqui. Então, desse estado aqui veio para esse. Só que o que vai acontecer? Essa operação 3, ela vai ser bem sucedida, né, em algum momento, vamos supor, que ela não vai falhar. E aí, o que é que vai acontecer? Essa transação aqui de baixo, ela foi 100% completada, e eu preciso aplicar. E aí, a dúvida que fica... Eu aplicaria seguindo o estado aqui de onde ela iniciou ou a partir do novo estado que a transação aqui que foi efetivada já ajustou? E a resposta correta é que sim, você vai aplicar a partir desse estado aqui, né? Então você vai gerar um novo estado para essa transação de baixo, né? Só que essa transação de baixo aqui, o novo estado do banco vai ser a partir do que foi estabelecido aqui da primeira transação aqui que foi concluída, tá? Isso vai garantir uma maior integridade. Vou dar um exemplo prático, né, de como isso funciona, né? Imagina que você está no e-commerce, você pega um produto que só tem um item de estoque e outra pessoa também faz a mesma coisa. E aí, quem é que vai pegar esse produto? É claramente a pessoa que está executando, a que vai comprar primeiro, né? Que a compra for bem, o processo, a transação de compra for bem sucedida primeiro. E aí, digamos que eu fui o que conseguiu, né? Comprar ali, confirmar a compra e deu tudo certo, beleza? Peguei o item. A outra pessoa que estava ainda no processo, seja montando o carrinho, seja botando o endereço, enfim, qualquer etapa ali da transação, o que é que vai acontecer? Provavelmente vai dar um erro. Vai dar uma falha dizendo, ó, não temos mais isso em estoque. O que é o rollback novamente, né, que a gente falou. Então, daria um rollback justamente porque o novo estado agora não tem estoque, então não tem como, né? Ou, no caso, se fosse ter, por exemplo, 2 itens em estoque, por mais que eu tivesse comprado, agora vai aparecer lá que tem um item em estoque, né? Então, para essa pessoa, se ela concluir a compra, né, e ninguém mais iniciar a transação, ela vai conseguir pegar esse outro item, né? E aí, no final, eu vou ficar zerado de estoque, né? Mas vocês entendem, né, que cada transação, ela vai impactando ali de forma isolada o banco, mas a gente vai tendo esse controle para não acontecer de uma sobrescrever a outra, ou acontecer uma desincronização das coisas e isso acabar prejudicando a integridade do banco, tá? Então, o isolamento, ele justamente garante essa linha de raciocínio, tá? E aí, por fim, a última regra, né, é a de durabilidade. A durabilidade, como o próprio nome sugere, é você, uma vez que as transações foram concretizadas, que eu apliquei elas em disco rígido e mudei o estado do banco, né, elas têm que ser mantidas, elas têm que ser sustentadas ao longo do tempo, tá? Ou seja, digamos que eu tô com o meu banco aqui de pé, né? Operações já foram feitas, transações foram bem concretizadas, né? E aí aconteceu alguma falha, né, de internet, caiu energia elétrica, o banco de dados foi desligado, mas
o banco por completo ainda está ali, ele só está inacessível por alguma falha de acesso, né, de conexão. Quando essa conexão for restabelecida, o banco ele tem que estar no mesmo estado. Eu não posso que, por exemplo, os dados simplesmente sumam porque caiu a energia, porque fiquei sem internet, né, ou algo nesse sentido. Então a durabilidade ela garante, né, justamente essa propriedade do banco de dados ali se manter, por mais que existem essas outras falhas aí a nível de infraestrutura ou conexão com o banco de dados, né? Claro que quando eu falo nesse sentido de infraestrutura e tal, não é que tipo assim, você não pode deletar os dados, ou tipo assim, vai ter se acontecer ali de eu simplesmente deletar o banco de dados também, não é entrando nesse mérito, é entrando numa operação normal. Você está fazendo transações, né? Ocorreu uma falha de uma transação, ocorreu uma falha de conexão com o banco, o estado é para ser preservado, né, diante disso, né? Então essa propriedade, né, que a durabilidade traz. E bom, são essas, né, as 4 propriedades. Eu espero que tenha ficado claro, né? Vai lembrar que na prática, quando a gente está trabalhando com banco de dados, né, assim, com o que já existe e tal, essas regras a gente não precisa se preocupar em aplicar elas, porque elas já são aplicadas pela própria ferramenta, pelo próprio banco de dados físico ali que a gente está utilizando. Mas é importante a gente ter essa compreensão, porque ajuda a gente a compreender a importância, né, e por que a gente consegue ter uma integridade ali dos dados, né, como é que o banco de dados se comporta, né, em relação a que momento ele vai de fato aplicar o que você mexeu, né, quando é que as coisas vão para um disco rígido, até que ponto vai ficar a nível de memória, como é que ele lida com o caso de ter várias transações simultâneas, né? São esses entendimentos de como as coisas funcionam por baixo dos panos que fazem total diferença para a gente abrir mais a mente e ver como as coisas funcionam, tá? Então, é isso, pessoal, para a aula de hoje. Eu espero que tenham dado para compreender. E qualquer dúvida, fiquem à vontade aí de mandar nos comentários. Então, forte abraço e até a próxima aula.